O Fortaleza volta a campo nessa quarta-feira para enfrentar o River do Piauí pela Copa do Nordeste em meio a um clima de uma pressão pelos últimos 3 jogos do Tricolor, né? A vitória contra o América de Natal, o empate contra o Ferroviário, a derrota do último final de semana diante do CRB, todas 3 com atuações bem abaixo do esperado. E aí vem a pergunta: pressão excessiva para início de temporada ou o Fortaleza de fato tem muita coisa para se preocupar? Antes da gente entrar com um papo que a gente vai falar sobre isso, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Somos mais de 10.900 pessoas inscritas aqui no canal do Caio Costa. Muito obrigado a todos vocês. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, trocando essa ideia com vocês, para a gente falar muito sobre esse esporte que mexe tanto com a gente. Me segue também nas redes sociais, tá? No Twitter, @CaioCCosta. No Instagram é @CaioCCosta com um underline no final. Olha, quem pegar aí nas redes sociais, olhar os comentários em cima do que o Fortaleza atuou contra o América, onde foi mal, venceu com um pênalti inexistente do Marinho, contra o Ferroviário, que se safou da derrota nos últimos minutos, e contra o CRB, onde enfim perdeu a primeira partida da temporada, parece que é um cenário de terra arrasada. Eu sei que o futebol brasileiro ele tem uma pressão supernatural, né? É sobrenatural, ela é gigantesca, ela é fora do normal. Outro dia o Palmeiras empatou contra o Santo André no Campeonato Paulista, num jogo de primeira fase, que o Palmeiras certamente vai estar nas fases subsequentes, brigando pelo Campeonato Paulista, e já tinha uma corneta gigantesca em cima do Alberto Ferreira, inclusive desmerecendo o bicampeonato brasileiro do cara. Então a gente sabe que o torcedor ele é passional, não é racional. Ele quer ver o time dele voando todos os jogos, acredita que ele vai ser capaz de fazer isso e que qualquer resultado abaixo ou qualquer atuação abaixo da crítica é motivo para uma corneta desenfreada. Aí é a hora que precisa ter um equilíbrio, que eu não julgo do torcedor, mas de quem vai avaliar os processos, as situações. É claro que não se pode normalizar 3 atuações como a que o Fortaleza teve contra América, Ferroviário e CRB. Principalmente quando se leva em conta que é um time já formado, não é um elenco montado do zero. É um time que está procurando algumas substituições dentro do próprio grupo, inserindo novos reforços e procurando principalmente alguém que execute uma função que a gente vai falar daqui a pouco. Então se espera um pouco mais. Por mais que seja o Fortaleza o time que teve menos tempo de preparação para as competições, por conta do calendário da Série A, o Fortaleza se apresentou muito tempo depois de todos os outros, então existe uma defasagem física aí também que pode ser levada em conta, mas que talvez não justifique erros técnicos que a gente vê em alguns jogos. Sobre perder para o CRB em Alagoas, na Copa do Nordeste nunca foi nenhum absurdo perder para o CRB em Alagoas. O Ferroviário dificultar o jogo, talvez a surpresa maior foi por conta do próprio momento do Ferroviário, que mostrou uma competitividade que a gente não tinha visto até então, tanto que o Ferroviário demitiu o Matheus Costa e vinha com o Raimundo Wagner, o Raimundinho, como técnico interino até aquele jogo, quando o Maurício Cupertino assumiu. O jogo contra o América é bem simbólico, talvez, da história da rotação e das individualidades não estarem executando o que mais se espera. E aí é que talvez a gente precise analisar caso a caso. Por exemplo, Moisés chegou, é um jogador que tem muito potencial, mas que nesses primeiros jogos, você analisar friamente, entregou contra o Iguatu. Nos outros, não foi nem 1/10 do que o Moisés, que o torcedor do Fortaleza se acostumou. Eu nem imagino que ele vai chegar ao pico agora. Tá voltando, é um outro momento, a gente sabe o que ele chegou lá em cima, talvez demore um pouquinho, mas também não pode achar que é natural ele estar jogando tão mal como ele está jogando. Marinho também não vem bem, Galhardo, esse há mais tempo ainda, por isso que todo mundo discutiu em um determinado momento por que o Fortaleza liberou o Gustavo Coutinho para o esporte, sendo que hoje ele tem o Lucero e tem o Galhardo para jogar na função, e o Galhardo não está bem, e não está bem desde o ano passado. É claro que você tem que ver essas coisas. A questão que mais me preocupa, na verdade, porque essas individualidades pontualmente podem voltar a crescer, a atuar, e a gente já viu isso acontecer no comando do Vojvoda no Fortaleza, o jogador começar mal a temporada e terminar bem. Pikachu ano passado talvez seja o melhor exemplo disso. Pikachu não começou bem a temporada 23 e depois terminou sendo extremamente importante e útil para o time que chegou à final da Copa Sul-Americana e terminou em 10º no Brasileiro. A dificuldade que o Fortaleza tem tido para encontrar alguém que faça a construção, a lacuna que o Caio Alexandre deixou ao ir para o Bahia.
A primeira opção, por ser o Pochettino, até o momento não engrenou. O argentino não conseguiu ainda entender, é um jogador que carrega mais a bola do que faz o passe longo, que faz o passe infiltração. O Fortaleza tem sentido muita falta desse tipo de jogador. Lucas Sacha não será. Vejo muita gente falando da volta do Hércules. Hércules não joga assim, é muito mais próximo de um meia para pisar na área do que provavelmente um volante construtor atrás, de fazer o passe infiltração. Então esse é um momento que talvez nesse laboratório o Vojvoda ainda não encontrou quem faça o jogo dele fluir por ali. Tanto que a gente já viu em alguns momentos dos jogos a linha de 3 com o lateral e os 2 zagueiros, que não é bem o que ele gosta de fazer. Ele prefere ter um volante para ter mais qualidade de passe e espetar os 2 laterais e aí deixar o time mais à frente. É claro que também tem outras coisas. O Caleb ainda não pegou um ritmo, um jogador que foi fundamental na reta final do Fortaleza no ano passado, é um cara que tem um pé de desequilíbrio. É claro que o Fortaleza está no mercado procurando esse volante. A tendência que se existe é que o Bruno Gomes, que estava no Coritiba, na seleção olímpica, possa vir para ser esse atleta, e é um jogador com muita qualidade. Agora, o que mais preocupa assim no Fortaleza, além dessa construção, é que todo mundo quer que se reforce mais o elenco, e o clube optou por reforços mais pontuais, porque já manteve um elenco de contratos mais longos. E aí talvez até esse início de temporada mais travado se justifique por ser um elenco de média idade mais alto e o trabalho físico seja para a temporada toda. O fato é, eu entendo a preocupação porque, como disse no início do vídeo, não dá para achar 100% normal você fazer 3 jogos muito ruins como o Fortaleza fez. Mas também cuidado com o excesso de corneta, porque não é terra arrasada nem de longe. Basta lembrar do ano passado, quando o Fortaleza, por exemplo, vence o Sergipe com muita dificuldade no PV na primeira fase da Copa do Nordeste, faz um jogo contra o Barbalha no Romeirão terrível, e também quando perde, por exemplo, para o ABC lá em Natal. Não foi um início de temporada espetacular do Fortaleza ano passado, e depois as coisas foram se ajustando com mais tranquilidade, que o time fez a temporada que fez. Para não dizer que também não tem nada positivo, é impressionante como o Kevin Andrade vai aproveitando seu espaço, seu tempo de jogo. De novo aproveitou contra o CRB. É legal ver um Cauã como opção também nesse sentido, para ver, porque dentro do próprio clube, em relação às divisões de base, das captações que o Fortaleza fez, pode-se acrescentar alguma coisa dentro desse elenco no primeiro momento. E aí esses meninos mostrando serviço, o Kevin principalmente vem mostrando, certamente serão inseridos ainda mais no time principal. De novo, mandar um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui, meu muito obrigado mesmo. Deixa seu comentário se você acha que a pressão é excessiva, se é normal, se é natural, se é o momento de acender um sinal de alerta. Eu acho que dá para entender, mas é um tanto quanto exagerada, tendo em visto que são apenas 6 jogos na temporada. Muito obrigado pela sua presença, deixa o like por favor e fica de olho que eu falo sobre futebol o tempo todo por aqui.